Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós estudaremos a lição número 3, que o tema é Introdução ao Novo Testamento. E o texto básico é Gálatas 4:4. Antes de nós lermos a palavra de Deus, nós vamos orar, pedindo a Deus a sua bênção para essa aula. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, sabendo que o Senhor é Deus, é o Senhor que capacita, que nos abençoa e nos livra de todo mal. Muito obrigado, Pai, por essa bênção de poder estar aqui diante desse vídeo, Senhor, no qual, Senhor, nós estudaremos a Tua Palavra. Eu te peço apenas, meu Deus e meu Pai, que Tu abençoe a minha vida, abençoe aqueles todos que estão ouvindo, Senhor, que vão ali participar dessa aula, que Tu possa, Senhor, dar discernimento, sabedoria, orientação, para que possamos cada vez mais sermos edificados pela Tua Palavra e que crescemos no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o texto é Gálatas 4:4, onde diz o seguinte: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Bom, as duas primeiras lições, nós adquirimos razoável noção do período que vai do último livro do Antigo Testamento até os primeiros sinais do cristianismo com a pregação de João Batista. Descobrimos que ao longo do intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, Deus esteve preparando cuidadosamente o passo seguinte do seu plano, a vida de seu Filho Jesus Cristo, e nessa lição veremos algum aspecto introdutório da composição de todo o Novo Testamento. Temos aí no item 1 o contexto, que o autor que diz que alguns aspectos relativos ao mundo do Novo Testamento. O primeiro aspecto que ele fala no item 1.1 é que no ambiente do Novo Testamento 4 línguas eram faladas na época. Tinha o latim, que era a língua oficial, mais usada no lado ocidental e do Império Romano, e o grego, que era a língua franca comum, mais usada no lado oriental do Império e, portanto, falada na Palestina, especialmente na Galileia, língua usada pelos escritores do Novo Testamento. Aramaico era a língua popular e materna dos judeus no primeiro século. Hebraico era a língua formal dos judeus, no qual estava escrito a Torá, e era lido e falado pelos rabinos e escribas. E temos aí no item 1.2, que está falando na questão da religião. E todo o Império Romano foi fortemente influenciado pela mitologia grega. As divindades dos romanos estavam associadas diretamente à mitologia grega, como Júpiter, com Zeus, Vênus e com Afrodite e etc. Superstições e misticismo, como oráculo e precágio. Eu vou abrir um parênteses aí, porque muitos talvez não sabem o que é a palavra oráculos. Eu fui no dicionário bíblico e vi o seguinte, que oráculos é uma mensagem divina frequentemente transmitida através de um profeta, em resposta a uma súplica. Isso está lá em Isaías 3:1. Eu até vou até Isaías, só para a gente ver o que até, inclusive, é até o título do versículo. Vamos lá, Isaías 13:1. Porque aqui no título diz o seguinte: oráculo acerca de Babilônia. Oráculo acerca de Babilônia, o qual viu Isaías, filho de Amós.
Quer dizer, então, no caso ali, era isso que eu citei, era uma mensagem, né, que vinha através de um profeta após uma súplica, né, do povo de Deus, no caso, e que aí era passada essa mensagem. Uma mensagem normalmente de esperança, embora muitas mensagens eram de repreensão ao povo, né, que muitas vezes estava na idolatria, né, e no pecado, mas normalmente era até porque havia uma súplica, né, e essa mensagem vinha como um alívio para o povo, uma promessa para o povo. Então a gente vê nessa questão. Continuando, eram muito fortes na época, tá? E o culto ao imperador era obrigatório em todo o domínio do Império Romano. Os judeus eram um dos poucos povos com autorização de praticar a própria religião, em lugar do culto estatal ao imperador. Quer dizer, os judeus eles tinham esse privilégio, né, de poder, essa autorização, vamos dizer, a prática da sua própria religião. Isso já foi ajudar muito na questão do cristianismo e evangelismo. A gente vê aí o conceito no item 2. O nome da segunda parte da Bíblia é o Novo Testamento, pois nós sabemos. O sentido básico para o testamento no grego é aliança, acordo, contrato ou pacto. Significa uma disposição feita por uma parte em que a outra parte podia aceitar ou rejeitar, mas nunca alterar. Essa disposição, quando recebida, obrigava o cumprimento da cláusula pelas duas partes. Isso implica mais que uma promessa, pois uma promessa obriga somente a pessoa que fez, enquanto que uma aliança obriga igualmente as duas partes envolvidas. A gente vinha lá no Antigo Testamento, né, que quando se fazia uma aliança, a gente vê até que no povo lá de Israel, como em Abraão, né, o Isaac, Jacó, eles faziam muito aliança, e essas alianças eram cumpridas. A gente vê até na questão lá de Abraão, né, que fez muita aliança, até a questão com o próprio Abraão e Jacó também, que fez aquela aliança depois com Esaú. Então a antiga aliança era baseada no padrão da lei de Moisés, que é o Pentateuco, né? Que é os 5 livros primeiro da Bíblia. A nova aliança era fundamentada na revelação de Deus no seu Filho, completamente justo. Aí tem vários versículos, mas eu não vou... Os irmãos podem que tiverem a revista, apesar que pode ser que alguém não tenha a revista, eu vou citar rapidinho. Está lá em Jeremias 30, 31 a 35, Ezequiel 36, 26, Abacuque 8, 6, 13 e 1 Coríntios 11, 25. O Novo Testamento é, portanto, o registro do estabelecimento e o caráter da nova aliança de Deus com os homens, selada por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso está em Marcos 14, 24, em Hebreus 8, 6, 13 e 9, 15, 22, no qual o homem, por meio de fé em Cristo, conforme Efésios 2, 8, tem o pecado perdoado. Em Romanos 11, 26, 27, recebe bênção de Deus, conforme Hebreus 9, 15, e vive em plena dedicação ao Senhor, conforme Hebreus 10, 19, 25, aguardando o glorioso dia da volta de Cristo. Aí no Novo Testamento para hoje, o autor coloca que o gozo dos benefícios da nova aliança ocorre quando o homem crê em Cristo como suficiente salvador de sua vida, conforme João 1,12. Você crê nisto? É uma pergunta, né? Que se você aceitou Jesus e você
tem Ele como Salvador, você tem o benefício da nova aliança, que era a salvação da alma do pecador. E lá no conceito, no item 3, tem o conteúdo. O Novo Testamento é composto por um conjunto de livros inspirados por Deus, cuja ênfase é a revelação do plano divino. Essa revelação não se limita ao ministério terreno de Jesus Cristo, mas compreende o período posterior à sua ressurreição e ascensão aos céus, desde que era a igreja inaugurada com a descida do Espírito Santo, até a consumação de todas as coisas. O Novo Testamento é formado por 27 obras escritas por cerca de 9 autores. O número depende da conclusão sob a autoria de Hebreus. Esses documentos foram escritos no espaço de tempo há cerca de meio século. Isso quer dizer uns 500 anos, né? Não, 50 anos, desculpe. Provavelmente no meados de 45, tá? Depois de Cristo, até cerca de 90 depois de Cristo. A divisão dos livros pode ser organizada da seguinte maneira. Tem os livros que são sinóticos. O que é sinótico? É uma visão conjunta em comum. Isso aconteceu com Mateus, Marcos e Lucas. Cada um escreveu de uma forma, mas a síntese, o conteúdo, todos têm o mesmo fim: mostrar os milagres, a vida de Jesus, o que ele fez no tempo que permaneceu aqui na terra, entendeu? Abençoando as pessoas, curando os enfermos, salvando vidas, libertando vidas também, né? E tem a questão do histórico, que são o livro de Atos. Aliás, aqui também Evangelho, ele embora está separado, mas a gente quer que o João também está incluído nos sinóticos. Agora, o histórico é o de Atos. E temos as epístolas paulinas, que foi o apóstolo Paulo, que são as eclesiásticas, né, que é de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e 1 e 2 Tessalonicenses. Ocorre que os pastorais foi 1 e 2 Timóteo e Tito. E temos o pessoal, que foi a carta aos Filemão. E gerais, temos Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas. E o Apocalipse, que é o Apocalipse. Então, isso a gente viu que é o conteúdo do Novo Testamento. Todos os seus livros, né? Escritos pelos os apóstolos, né? E no Novo Testamento para hoje, que o autor fala aqui, é uma verdadeira biblioteca para a vida cristã. Você sabe qual o propósito de cada um livro? Precisamos conhecê-lo a fim de saber onde encontrar a resposta para o desafio da caminhada com Cristo, tá? O maior propósito de cada livro, né, foi o conhecimento da palavra de Deus, a pregação do reino dos céus, quer dizer, as boas-vindas, né, a salvação do homem, porque para isso Jesus veio, né? Ele veio para morrer na cruz, para que possamos ter nossos pecados perdoados e conseguirmos a vida eterna, a salvação. Isso foi primordial na questão dos livros do Novo Testamento, na questão ali da pregação do Evangelho. E temos no item 4 a cronologia. Os livros do Novo Testamento foram organizados de maneira lógica. Primeiro, temos os evangelhos, que resistem à vida e obra de Jesus Cristo, né? Os históricos, tá? Resiste ao avanço do evangelho. As epístolas, resiste ao desenvolvimento da doutrina do cristianismo. E o Apocalipse resiste ao aspecto futuro do plano de Deus. Todavia, a ordem da organização não é a mesma ordem cronológica descrita dos livros do Novo Testamento. Há um consenso pleno entre os estudiosos sobre a correta datação dos livros.
A datação abaixo se aproxima dos consentimentos pela maioria dos estudiosos da Bíblia. Então nós temos lá, por exemplo, Tiago acredita que foi escrito em 45 a 47 depois de Cristo. Já Gálatas foi escrito de 48 a 49 depois de Cristo. E 1 Tessalonicense foi de 51 a 52 depois de Cristo. E 52 depois de Cristo foi 2 Tessalonicense. E 50 e 60 depois de Cristo foi Marcos. E 56 e 57 depois de Cristo foi 1 e 2 Coríntios. Já em 58 depois de Cristo foi escrito Romanos. Lucas já foi 60 depois de Cristo. Teve Efésios, Filipenses, Filemão e Colossenses, foi 61 depois de Cristo. Mateus acha que foi escrito 60 e 70 depois de Cristo. Isso quer dizer que Mateus foi escrito após o livro de Tiago, né? Porque se foi 45 a 47 depois de Cristo, e o outro chegou a 60, 70 depois de Cristo, ele foi escrito depois de Tiago, correto? E temos 1 Timóteo e Tito, que foi 65 a 61 a 65 depois de Cristo. E 65 depois de Cristo foi Atos e 2 Timóteo. Já 60 e 68 depois de Cristo, 1 e 2 Pedro. Já Hebreu foi 64, 68 depois de Cristo. E Judas foi 70 a 80 depois de Cristo. Já 85 e 90 depois de Cristo foi João. E 85 a 95 depois de Cristo foi 1º, 2º, 3º João. Já Apocalipse, praticamente, foi 90 a 100 depois de Cristo. A pessoa que não tem a revista, era bom que comprasse, tivesse um meio de conseguir. Porque eu estou colocando aqui, ó, que eu li é isso tudo aqui. Eu não sei se os irmãos e irmãs vão pegar esse, mas de qualquer forma, você assistindo o vídeo, você pode repetir, mas está todo esse cronologia, né? Vamos dizer assim, que é colocado aqui na revista, né? E tanto continuidade, aqui o Novo Testamento para hoje, é outra abordagem do escritor, né? Do autor da lição. Ele fala, essa incerteza acerca da data que os livros do Novo Testamento foram escritos, pode nos trazer dúvida, mas não pode abalar nossa fé, de que a Bíblia é realmente inspirada por Deus. A única forma de experimentar a inspiração de Deus é lendo sua palavra. Fortaleça sua fé por meio de leitura. Aí temos o seguinte, no item 5, fala sobre a comparação entre os dois testamentos. Então, o melhor ponto da partida, para quem deseja entender o Novo Testamento, é analisá-lo a partir do Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, e o Novo Testamento cumpre o Antigo. Vejamos um quadro comparativo entre os dois testamentos. Bom, vamos primeiro falar o Antigo Testamento. Havia necessidade de repetição de sacrifício, isso é, porque naquela época teria que sacrificar um animal para que pudesse ter a remissão de seus pecados. Já no Novo Testamento foi um único sacrifício suficiente, que foi o Cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi morto como sacrifício vivo e eficaz na cruz. Uma vez por toda, ele foi o sacrifício. Lá no Antigo Testamento, o Êxodo fala da Páscoa da nação. E Cristo, no Novo Testamento, é o nosso Cordeiro Pascal. No Antigo Testamento, fala sobre a lei externa, sobre sacrifício, né? E já no Novo Testamento, fala da lei interna, que é a fé e o amor, né? E no Antigo Testamento, tinha o sinal, que é a circuncisão dos judeus. Já que no Novo Testamento, esse sinal seria o batismo do crente. Quer dizer, no Antigo Testamento seria a circuncisão
E já no Novo Testamento é o batismo do crente. Já na designação era Israel, e hoje a designação é a igreja. Lá no Antigo Testamento fala das leis civis, morais e cerimoniais. Já aqui no Novo Testamento, a lei de Cristo. E no Antigo Testamento, o acesso ao Pai era restrito, tinha aqui um véu intacto. A gente sabe que aquele para entrar no Santos dos Santos é somente os sacerdotes. E agora não, o acesso é irrestrito ao Pai, o véu foi rasgado. Então hoje a gente tem acesso diretamente ao Pai por meio de Jesus Cristo. E por último, o Antigo Testamento havia o sacrifício por seus sacerdotes. Hoje, no Novo Testamento, o sacrifício pelo sumo sacerdote é eterno. Então a gente vê que Jesus Cristo é o centro dessa escritura, ele é o centro da sua vida também. É uma pergunta que o autor faz. E no item 6 vem a palavra aqui, canon. Canon, o que é canon? Canon é um termo utilizado para designar o livro do Antigo e Novo Testamento. Como inspirado por Deus, em 2 Timóteo 3,16, significa literalmente vara de medir. Dessa forma, todos os 66 livros da Bíblia são a medida acurada pela qual todos os pontos de vista, teológico, doutrinário, arqueológico, escriturístico, se une fundamentando a Bíblia com a palavra de Deus. Referente ao Novo Testamento, o caminho percorrido desde a produção do livro até seu reconhecimento pela Igreja levou aproximadamente 4 séculos, quer dizer, foi os 400 anos. Vejamos uma breve linha cronológica da formação do canon no Antigo Testamento, ou melhor, no Novo Testamento. Ao longo de todo esse tempo, vários testes foram determinando para distinguir o livro inspirado e não inspirado, tais como: o livro foi escrito supervisionado ou aprovado pelos apóstolos? Seu conteúdo era de natureza essencialmente espiritual? Houve aceitação por parte da igreja do primeiro século? Em seu conteúdo há prova de inspiração divinas? Tá? E algumas provas textuais da inspiração do Novo Testamento. Em 1 Timóteo 5,18, o apóstolo Paulo citou Lucas 10,7 e Deuteronômio 25,4, com palavras vindas de Deus no Antigo Testamento, e no Novo foram colocadas sob a mesma medida de inspiração. Em 2 Pedro 3, 15 e 16, o apóstolo Pedro citou os escritos de Paulo, na mesma medida das demais escrituras, considerará o próprio Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, em Colossenses 4,16 e 1 Tessalonicenses 5,27, e o apóstolo João, Apocalipse 1,3, tinham convicção que seus escritos vinham do Senhor e deveriam ser transmitidos ao maior número possível de pessoas. Aí o autor, Novo Testamento para hoje. Tão importante como afirmar a inspiração do Novo Testamento é saber a razão da inspiração. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Isto está em 2 Timóteo 3,16. A gente até não é difícil guardar, porque se a gente passear que 3,16 em João é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Fica assim até mais fácil para essa comparação entre João 3,16 e 2 Timóteo 3,16, tá? E aí, até para a questão de gravar esse texto, né, da Bíblia. E aí, a gente chegando aqui à conclusão, a gente vê que o Novo Testamento é o manual teórico e prático do cristianismo.
que revela Cristo e a salvação que ele traz. O exame do espectro introdutório no Novo Testamento facilitará o estudo das próximas lições. Lembre-se que no Novo Testamento é uma biblioteca, mas também um único livro que, justamente com o Antigo Testamento, compõe a Bíblia. E aí a gente tem várias perguntas, né, e algumas afirmações na leitura durante a semana. Quem tem a revista pode acompanhar e está lendo. Deus firmou nova aliança em Cristo e você crê nisto. Deus nos deu novo coração em Cristo, você já tem coração novo. Aliás, está fazendo uma pergunta, né? Deus firmou nova aliança em Cristo, você crê nisto? Deus nos deu um novo coração em Cristo, você já tem um coração novo? Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, ore em nome de Cristo. Quer dizer, tudo que pedimos a Deus, devemos pedir em nome do Senhor Jesus. O pão e o cálice representam o corpo e o sangue de Cristo. Lembre-se disso, que é a ceia que nós participamos todo mês, né? Que é uma ordem de Deus. De Jesus Cristo também. O sangue de Cristo foi derramado por amor. Você é lavado por esse sangue. E o Novo Testamento foi revelado para nos instruir. Você tem sido instruído na palavra? Cristo é o único que pode remir pecados. Você é remido por Cristo? Então, são umas perguntas que estão lá nesses livros. Por exemplo, eu mostrando aqui, ó, todas essas perguntas que eu fiz e algumas afirmações, elas estão nesse passeado segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, para que cada dia possa ter essa ali. E eu queria falar com os irmãos, com as irmãs, que futuramente eu vou passar alguns livros digitais, mas eu queria que os irmãos e as irmãs entrassem em contato comigo, entendeu? Através de mensagem, para que se está interessado e passasse, por exemplo, algum e-mail, para que eu pudesse, ou então o telefone, o zap, né? Que eu pudesse encaminhar alguns livros que te interessou, sobre introdução, né, do Novo Testamento, e nós vamos daqui a pouco entrar na próxima lição, Cristo na Bíblia, né, que fala todo o longo das páginas da Bíblia, que fala Cristo, porque a Bíblia não se fala em Cristo só no Novo Testamento, mas já fala lá indiretamente no Antigo Testamento, inclusive em Isaías, né? E tem outros livros também. Então, o que acontece? Eu vou separar alguns livros, que eu tenho muitos livros digitais, e passaria para os irmãos, aqueles que estiverem interessados. Eu espero que os irmãos entrem em contato. Eu posso passar o meu telefone é 999-57-3987. Eu tenho o zap, pode passar a mensagem e pedir algum livro, se no caso eu tiver, mesmo que não for um livro assim, da lição em si, mas que ela possa ser útil para que a pessoa tenha esse acesso a esse livro, tá? Então vamos orar, agradecer a Deus por mais essa aula, né? Então, Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos e te agradecemos, Senhor, por todos aqueles que estão ouvindo essas aulas, Pai, que querem crescer na graça e no conhecimento da sua palavra. Por isso eu peço ao Santo Espírito que dê sabedoria, orientação a cada um, nos capacita cada dia mais para sermos evangelistas, sermos missionários, pregar a tua palavra, para que vidas, almas sejam ganhas para ti, Senhor, vidas sejam salvas através da nossa pregação, das nossas palavras, que são as suas palavras, Senhor. Nós apenas somos instrumento de ti e nós queremos crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Abençoe a todos
e livra-nos de todo mal e tenha uma boa semana para todos. É que nós te pedimos, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, até a lição 4 e uma boa semana e até lá. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.